que chega para trazer as primeiras do Verdão nesta tarde de terça-feira. Boa tarde, Júlio. Oi, Tete, boa tarde para você, boa tarde para toda a nossa equipe, para toda a galera sintonizada aqui na Jovem Pan News Curitiba, no Bate-Pronto de hoje. E falando aí do Verdão, né, Tete, o Curitiba aí que vive uma situação aí bastante peculiar nesse planejamento desse estágio da temporada. O clube aí vem enfrentando, né, alguns empecilhos aí na tentativa de definir reforços, né, afinal de contas, algumas aí negociações acabaram se transformando em verdadeiros roteiros aí de série de streaming, né. Um exemplo disso é o caso aí do lateral esquerdo Jamerson, né? O Coxa que aguarda aí uma decisão do Guarani, já vem, né, mantendo conversas com o clube lá de Campinas nos últimos dias, inclusive com uma proposta apresentada girando em torno aí de 7 milhões de reais, mais os empréstimos do atacante Fabrício Daniel e também do volante Bernardo. Acontece que nessa negociação o Guarani até aceita o Fabrício Daniel, mas quer o Meia Regis aí envolvido aí nessa negociação. Só que o Regis já disse internamente aí no Curitiba que ele não quer sair, né? Quer disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. E além desse empecilho, né, em relação aí o envolvimento do Regis no negócio, também tem a concorrência de outros clubes, né? O São Paulo também está na parada, está tentando, né, se aproximar aí do valor oferecido pelo Coxa, e até mesmo o Santos ainda mantém aí uma esperança, né, outro time interessado, e parece realmente estar disposto aí a fazer um leilão pelo atleta, né? Então uma negociação que vem acontecendo há alguns dias, né? Na semana passada, por exemplo, o São Paulo era dado como certo no negócio. Do final de semana para cá, Curitiba passou a ser o favorito, mas o Guarani está estudando todas as propostas, sem pressa alguma e querendo aí, evidentemente, né, a melhor vantagem possível para fazer aí uma eventual venda do Jamerson, né? Outras negociações aí que o Curitiba vem fazendo aí, vem tentando nesses últimos dias. A gente lembra do caso do Rafinha, né, que na semana passada apareceu ali como uma fogueira incendiando, né, os debates entre a torcida coxa branca, mas aí a situação acabou esfriando de vez, já que o próprio Rafinha, né, deu uma declaração via assessoria de imprensa dizendo que nesse momento ele está focado em permanecer no São Paulo, né, tá feliz no São Paulo e quer, né, tentar aí conquistar títulos lá no clube do Morumbi. E além aí dessa busca por laterais, Curitiba teve aí negociações, por exemplo, com aquela do Daverson, né, que é mais que uma série, é uma verdadeira novela, né, o Curitiba que ainda não desistiu da parada com o Daverson, mas tem aí o Cuiabá irredutível, né, na pedida da multa rescisória, cerca aí de 20 milhões de reais. Curitiba tem uma conversa muito próxima com o Meia Luan Dias, lá do Água Santa, só que aí o obstáculo nesse caso é que o Água Santa, né, vai disputar aí a final do Campeonato Paulista, então uma vinda aqui para o Curitiba seria realmente só depois do Campeonato Paulista. Mas a verdade é que também a diretoria coxa branca tá assim buscando, tá atenta no mercado, né? Tem plano A, tem plano B, tem plano C e tudo leva a crer que até o Campeonato Brasileiro de 5 a 6 reforços vão chegar. O problema é que até chegar ao Campeonato Brasileiro, Curitiba vai tendo aí a sequência de preparação e vai perdendo, né, a oportunidade de contar aí com caras novas no elenco. Então o técnico Antônio Oliveira vai trabalhando com o que tem e espera essa movimentação aí por parte do mercado. Tá aí, Júlio Rutz trazendo as primeiras do Verdão no Bate-Pronto Curitiba. O Regis não quer ir embora, Felipe Dalck. Regis não quer ir embora, não. Ah, mas eu vou falar pra você, TT, eu acho que o Regis é um bom cara pra compor o grupo, sabe? Eu acho que ele, por exemplo, ajuda mais do que o Fabrício tem ajudado nesse ano, né? O Fabrício ano passado foi muito bem, mas eu não sei o que aconteceu com ele esse ano, viu, TT? Porque o Fabrício tá entrando displicente praticamente em todos os jogos e isso vai incomodando. E um treinador como o Antônio, que é um cara que tem impulso firme, que gosta de intensidade, isso aí é assinar a rescisão dele, sabe? Então, eu acho que o Coxa não vai ter problema nenhum em liberar o Fabrício, sendo que o Regis é o cara que geralmente dá a vida em treinamento, em jogo, né? Independente se ele vai bem ou não vai, ele é o cara que ele mostra interessado, né? Sempre. Né? Ele não desiste do jogo, ele não desiste no treino. Então isso é uma coisa que tem que ser admirado no Regis. Ele não quer jogar a Série B novamente. Então eu creio que ele deveria permanecer mesmo. E daí vai o Fabrício. E a questão do Bernardo,
Bernardo, né? O Richard Rios saindo pro Palmeiras, né? E daí o Bernardo vai nessa reposição. E eu acho que o Bernardo é importante ele ter essa rodagem. Essa rodagem, exatamente. Porque é um atleta que tem muito a contribuir com o Coritiba ainda. Ele é um jogador muito bom, ele foi destaque nas categorias de base. Ele chegou a jogar talvez mais do que os outros contemporâneos dele de base, né, no profissional. Porque daquele time ali, a gente tinha... Tá funcionando o microfone? Não tá funcionando. Tá funcionando. Acho que é o seu fone, então. Perdão. É o fone aqui. Eu olhei pro Yuri, o Yuri tá bem tranquilo. Não. Tá funcionando, estamos te ouvindo. Perdão, falhou. Eu achei que você queria que a gente respondesse. Não. Falhou o retorno, eu fiquei olhando pro Yuri pra ver se tava... Será? Vai que ele quer me sabotar e fecha o microfone. Chega, Dalk. Então... Já falou demais, né? Ele só sabota a gente quando o Flamengo perde. É verdade. Como o Flamengo tá sem jogar, tá tranquilo. Não, vai jogar final, né? Vai jogar final, pô. Vai, mas enfim, tem uns dias de paz. Enfim, o Bernardo, acho que dos contemporâneos dele de base ali, junto com o Biel, foram os que mais jogaram, né? E o Bernardo foi o que mais teve sequência. Que entrava em vários jogos, que foi titular em algumas partidas, enquanto os outros, né? Márcio, Thalisson, Biel, Luizão, todos esses jogadores tiveram pouca sequência. Agora o Caio tá começando a ter a sequência, só que o Caio, claro, um pouco mais novo mesmo jogando naquele time. Então acho que essa rodagem vai ser muito importante pro Bernardo, ele disputar uma Série B de Campeonato Brasileiro, ele ser mais consistente, ele ser titular, principalmente de um time, né? Porque às vezes aqui a torcida é difícil, a torcida do Coritiba é complicada, pega no pé, ainda mais jogador vindo da base, porque eles ficam esperando que seja toda vez um novo Alex. Salvador da pátria. Toda vez tem que ser um novo Alex e não vai ser, é difícil, é complicado. Então, e aquilo que a gente falou no começo, dele, né? Precisa de tempo e paciência, claro, né? Sim. Ainda mais agora, vão chegar mais reforços. Exatamente. Enfim, é todo um processo. E o Coritiba, nesse momento que tá buscando, né, novas opções no mercado e alguns jogadores deixando o clube também, mas existem esses dois momentos, alguns por rodagem, alguns jogadores estrategicamente, e isso foi o planejamento mesmo pensado para isso, e alguns jogadores que provavelmente porque não estão rendendo, como Sim. é o caso do Fabrício Daniel, que teve um certo tempo, né, e não deu certo dentro do esquema do Antônio Oliveira nesse momento. Até no jogo treino, eu ia falar amistoso, mas foi jogo treino. O Caio, né, que é o grande destaque do Curitiba, tava na reserva do Potker, né? Mas o Potker, pelo que a gente viu, foi bem também no jogo treino. Tinha ido bem contra o Criciúma, no último jogo sim. do Curitiba. E eu acho que esse momento é justamente pro Antônio tentar encaixar ali o time da forma como ele gostaria, e que até então, até por ausência de alguns jogadores importantes, ele não vinha conseguindo, né? O Andrei, o Júnior Urso, que vai voltar. Exato. Só pra gente fechar aqui, TT, esse bloco, o Ale falou até fora do ar aqui que é ruim pra composição do elenco perder o Fabrício. Eu acho que não, porque o Antônio coloca ele muito como ponta e o Fabrício não é ponta. O Fabrício não joga como ponta. Ele não rende como ponta. Os melhores partidas dele ou foi como meia, como 10, ou então como centroavante, ano passado. E aí tem o Moreno também, né? Então, e daí eu prefiro... O Moreno nem viajou, né? Mas o Moreno não viajou porque ele foi poupado, Sim. né? Tava com dores musculares e tal. Enfim, eu acho que o Fabrício indo pro Guarani também pode ser bom pra ele também. Pra ele voltar a jogar com mais regularidade, quem sabe voltar melhor ano que vem.